Olá! No programa desta semana, vamos falar de um setor que movimenta a economia, gera empregos e abre espaços para novos negócios. Eu estou falando dos imóveis comerciais. Seja para abrir uma loja, um escritório, investir em um galpão ou até em coworkings. Esse mercado traz muitas oportunidades tanto para empresários como também para representantes do mercado imobiliário. Vamos entender juntos como é que está esse cenário e quais as perspectivas para o setor? Eu sou Mirelle Costa e o programa Conexões Imobiliárias já começou. Hoje nós recebemos aqui nos estúdios da TV Ceará, Ricardo Ari Filho, diretor executivo da BTB Engenharia. Obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa. É um prazer, Mirella, estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. E antes de gravar, a gente já estava batendo um papo, então vai haver muito assunto relacionado ao mercado imobiliário e hoje o tema são os imóveis comerciais. Como é que está esse mercado, Ricardo? A gente já vem de um pós-pandemia, impossível não falar nesse momento, porque você sabe melhor do que eu que todos os setores foram afetados. Então, hoje, em que momento nós estamos? De fato, você citou um momento histórico importante, né, que foi a pandemia, foi um divisor de águas, onde eu acho que muita dúvida foi gerada na cabeça de todos, né? Como é que iria ser o novo comportamento, inclusive dos funcionários nas empresas, né? Se as empresas iriam trabalhar voltar ao trabalho convencional ou se de fato o home office iria se estabelecer como uma realidade, né? Que foi durante todo o processo da pandemia. Mas eu acho que a coisa se inverteu muito, né? Aquilo que se esperava que fosse ser uma nova realidade, na minha opinião, e eu acho que na opinião de muita gente, foi justamente o oposto, né? O trabalho presencial voltou muito forte. As pessoas perceberam que, de fato, elas se concentram muito mais no ambiente de trabalho, elas produzem muito mais, elas rendem muito mais. É claro que a oportunidade, a possibilidade de fazer homework, ela sempre vai existir como uma alternativa, né? Mas nunca como a forma definitiva, como se pensou que poderia ser. Então, o mercado ele voltou muito aquecido, com muita demanda e muito pouca oferta, né? Então, hoje o mercado está extremamente demandado para esse tipo de produto. A gente pode dizer que o imóvel comercial ele tem um valor mais alto que o residencial ou não? Ou depende? Depende do tipo de prédio, depende do padrão do edifício comercial, porque existem vários padrões, né? Então, você pode ter um edifício comercial com diversas, vamos dizer assim, diversas certificações, né? Várias formas de você entregar um produto mais qualificado ou menos qualificado. Mas, normalmente, o produto comercial ele é um produto mais caro do que o residencial. Você constrói muito mais área, você entrega muito mais área construída para o cliente comercial do que para o cliente residencial, principalmente áreas comuns, né? Então, assim, tem muita área de garagem, tem muita área de serviço, os corredores são bem maiores, então são áreas não úteis, mas que elas demandam um custo de construção muito elevado. Estrutura, na hora que... Toda a estrutura de suporte para as salas. Então, a construção comercial, ela em via de regra, uma construção mais cara do que a construção residencial. E o que o empresário deve avaliar antes de escolher um imóvel comercial? O que agrega valor a esse tipo de imóvel? Você já deu uma luz aí quando o senhor falou de, né, espaços de circulação amplos, mas no geral. Sim, sem dúvida. Vai depender muito da operação, do tipo de operação que vai se estabelecer naquele empreendimento. Mas o que a gente entende, normalmente, se a gente for ver na média, o que importa muito? Importa muito a localização, como em todo imóvel, né, seja residencial ou seja comercial, a localização é sempre o fator mais relevante. Mas o fato dele estar num local central, onde ele tenha todos os serviços agregados ao seu redor, como facilidades de bancos, cartórios, né, de órgãos públicos, restaurantes, né, serviço em geral, comércio, que dê facilidade para quem trabalha e também a facilidade de acesso. Então, vias, rede de transporte público, que atenda muito bem a região, isso tudo é que faz valorizar muito o preço do imóvel comercial. Estacionamento também. Estacionamento é importantíssimo. Hoje não existe nenhum negócio que não tem estacionamento. Então, de fato,
Eu acho que são esses os fatores mais relevantes. Agora, existem fatores secundários. Aí, como eu disse, depende do tipo de operação que você realiza, mas você pode ter alguma operação, por exemplo, uma clínica médica de altíssimo padrão que deseja que o cliente dele não tenha muito tempo de espera nas catracas. Então, a estrutura do prédio, que o prédio vai oferecer já interna e não mais externa, também é extremamente relevante para a escolha do imóvel. Então, eu tenho uma quantidade grande de elevadores, que eu tenho um fluxo rápido, que o meu cliente não espere na recepção, que ele tenha acesso rápido de entrada e saída. Isso tudo vai ser extremamente relevante para a operação que vai se instalar no prédio, né? Então, essa escolha é determinante para o sucesso do próprio negócio que vai se estabelecer. Conforto tanto para os colaboradores, com todos os serviços ao seu redor e acessos rápidos, como também para os clientes. E hoje, quais são os setores que mais estão buscando esse tipo de espaço? Olha, assim, de uma maneira em geral, são todos os setores, né? Então, desde de autônomos, né, que aí demandam espaços menores, conjuntos de salas menores, clínicas médicas, que aí já demandam um espaço maior, como grandes operações corporativas. O Fortaleza hoje já é um grande centro, o maior centro do Nordeste, o maior PIB do Nordeste. Então, hoje já recebe operações de empresas multinacionais que estão, inclusive, se transferindo para cá e demandam grandes espaços. Empresas de energia, né, indústrias, grandes indústrias que querem que não têm a sua sede em Fortaleza, mas precisa de uma sede comercial. Então, tudo isso daí já tem demanda de grandes espaços corporativos. Existem regras definidas no imóvel comercial que o diferencia do residencial? Por exemplo, questão de contrato, se pode fazer ou não reforma? Normalmente, os edifícios comerciais eles são mais flexíveis em relação a isso, porque eles têm que se adaptar à operação que nele vai acontecer. Então, é aí que vem a questão do diferencial e da experiência de quem está definindo o que vai ser aquele empreendimento, como vai ser construído, se ele vai ter flexibilidade de uso ou não vai ter flexibilidade de uso, se para fazer reforma é demandado grande esforço ou pequeno esforço. Então, a gente já tem experiência, por exemplo, no desenvolvimento de um edifício AAA, que eu acho que aqui não tem problema a gente falar nome, né? A gente ajudou muito a desenvolver o BS Design. Uhum. O BS Design, AAA, para quem? Eu vou explicar isso. Uhum. O edifício AAA é uma certificação, é um edifício que tem uma certificação que, de fato, ele atende a todas as convenções, a todas as normas internacionais de conforto, de uso e de segurança. Então, ele poderia ser executado, construído em Fortaleza, como em Dubai, que ele atenderia às normas internacionais relativas a conforto, com a mobilidade, segurança, né, a todas essas questões de uso. Então, a gente lá consegue, por exemplo, levar qualquer sistema de fiação, desde o subsolo até qualquer sala, sem quebrar uma única cerâmica. Então, o prédio ele foi todo pensado para ter manutenabilidade, ele foi todo pensado para atender a diversos tipos de operações, inclusive dentro da própria sala, né, com piso elevado, a questão de piso elevado, toda a instalação passa sob o piso, e aí você tem muita flexibilidade de planta. Então, se hoje é uma empresa de arquitetura e amanhã é um consultório médico ou um consultório odontológico, você consegue fazer todas as instalações evitando toda a quebradeira de uma reforma. Então, é muito diferente do residencial, tem muito mais facilidade em relação a isso, se for pensado para isso. Ele tem que ser pensado que ele vai ter que atender a todo esse propósito. Eu ia perguntar justamente isso, de que forma a tecnologia influencia os imóveis comerciais, na construção, na comercialização. Conceito, né? Conceito, desenvolvimento, conhecimento daquilo que existe mais moderno. Então, a gente, para poder atuar nesse mercado, a gente tem que estar sempre muito ligado a tudo que é feito no mundo de mais moderno em relação a isso. Velocidade de equipamentos, de elevadores, catracas, acessos fáceis, né, fluidos. Aí vem largura de corredores, redes de instalação com segurança de dados. Então, isso tudo, por exemplo, tem grandes empresas multinacionais que elas exigem certas certificações para elas estar instaladas no prédio. Por quê? Porque elas exigem, por exemplo, shafts exclusivos de cabeamento de dados, por conta de segurança de dados.
Então, você tem que estar preparado para essas questões da modernidade sem ter que toda vez destruir o prédio inteiro e reconstruir toda vez que precisasse modernizar. Então, mas já existe muita técnica, existe muito conhecimento, no qual, que é tudo de desenvolvimento de projeto de arquitetura, de fato. Então, você junta um conjunto de profissionais que compreendam vamos dizer assim, o que pode acontecer no futuro. A gente está construindo hoje, mas olhando para frente, entendendo que tem que ser um imóvel com muita flexibilidade de uso. É uma engrenagem, né? É, toda engrenagem que tem que estar preparada para a mudança, né? Então, o edifício comercial, a certeza que a gente tem é que vai ter mudança, né? Assim, então, hoje tem uma operação, a operação ficou maior, ela precisa sair de lá, ela diminuiu, ela precisa sair de lá, vai entrar outra, e às vezes elas não têm a mesma natureza. Então, a gente tem que desenvolver um prédio pensando justamente nessas mudanças. E, claro, com todos os itens de sustentabilidade, né, que são itens de demanda moderna, segurança de uso. Uma coisa que a gente sempre está colocando nos edifícios com maior padrão nosso é a questão de extração de fumaça, que nem é exigido, por exemplo, nos corredores pelo Corpo de Bombeiro, a gente hoje já utiliza como padrão, porque dos equipamentos de segurança contra incêndio talvez seja um dos mais importantes. Então, isso tudo a gente está trazendo já para as edificações comerciais e que, acho que até a gente conversou sobre esse tópico mais cedo, o corretor ele tem que estar muito instruído sobre tudo que existe de diferencial para que ele possa levar isso para o cliente dele e o cliente possa perceber a diferença entre entrar num edifício moderno ou escolher por um edifício um pouco mais antigo que não tem nenhum item desse de facilidade de uso que a gente está falando aqui. Porque senão o possível comprador em potencial, nem sabe pelo que ele está pagando. É mais ou menos por aí? Esse é o maior problema. E aí, de novo, entrando naquele tópico que a gente falou aqui sobre a questão da formação do corretor de imóvel em relação à venda de imóveis comerciais. Ele, assim, eu acredito que ele tem que ter uma especialização nesse tipo de coisa junto a quem desenvolveu o empreendimento para poder entender e vender aquilo que tem de maior potencial. Você imagina vender um carro sem falar do motor. Assim, sem falar da potência do motor, sem falar que o carro é 4x4, sem falar que o carro tem, sei lá, uma direção hidráulica, sem ter vidro elétrico, sem ter... exatamente, a potência do motor. Uhum. Então, tudo isso daí, quando uma pessoa vai vender um carro, um vendedor de carro sabe muito bem convencer o cliente em relação a isso. O corretor de imóvel tem que entender a engrenagem de um edifício comercial e tem que saber transmitir isso muito bem para o seu comprador, né? Os nossos edifícios comerciais, por exemplo, têm tratamento anti-UV em todos os vidros, né? O que significa isso? Que o rendimento do ar-condicionado dentro vai ser muito melhor, já por consequência disso, um consumo energético muito menor e um conforto térmico sempre constante. Então, isso tudo tem que ser vendido, porque senão o cliente ele vai entender que está comprando um vidro comum. Ele não sabe desse diferencial. E da economia que isso tem ao longo da operação, do OPEX da sala dele, né? Ele vai ter uma conta de energia fatalmente mais barata se tiver esse acessório no edifício dele. Hoje, quais são as áreas mais promissoras quando a gente fala de mercado imobiliário no sentido comercial? A gente já tem vários vetores de Fortaleza que eu acho que já estão consolidados. A Desembargador Moreira é um deles. Talvez eu entenda como o mais importante. A gente classifica a Desembargador Moreira como a Faria Lima Alencarina, né? A gente sempre brinca falando isso, né? E, de fato, todos os edifícios comerciais existentes de maior porte estão ali na redondeza, os mais qualificados também, e os que vão sair, inclusive a gente está desenvolvendo um prédio lá que é espetacular, que vai ser, sem dúvida, um landmark de Fortaleza, que é o HB Square, que é um edifício com torção estrutural, que vai ser referência, acho que, para o Brasil. É o primeiro edifício com torção estrutural da América do Sul. Que ele então, é assim, né? Ele tem uma torção, e ali são lajes corporativas, vai criar uma nova referência também de localização, e a Desembargador Moreira ela vai se caracterizando. Tem outras, claro que tem outras avenidas, a Avenida Santos Dumont, a Avenida Washington Soares, também é um vetor de crescimento, mas é claro que em Fortaleza, eu acho que mais a Desembargador Moreira. E em outros municípios também existe isso, né? A gente está desenvolvendo o primeiro edifício comercial do Eusébio, né? É praticamente na CE 040, que é dentro do shopping Eusébio, e lá também teve uma demanda fortíssima de aluguel por conta da quantidade imensa de moradores que já existe no Eusébio, né? Uma cidade dormitório, hoje uma cidade dormitório de luxo do Ceará, e lá estava muito demandado, né? Sem sombra de dúvida estava, e esse prédio ele vem para atender essa demanda. Vai ter quantos andares? Lá 15.
15 andares. Né? 15 pavimentos de salas comerciais. E o mais interessante do projeto do Eusébio é que ele é absolutamente integrado dentro do shopping center. Ele meio que se mistura. A pessoa, quando ela pode entrar pela rua, mas quando ela desce praticamente dentro da praça de alimentação do shopping. Então, a configuração ficou espetacular, ficou muito bem desenvolvida pelo arquiteto responsável. A gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí que a gente volta um piscar de olhos. Impulsione sua carreira no MBA da FGV na MRH, uma instituição que forma líderes de destaque, eleita a terceira melhor think tank do mundo e a melhor do Brasil por 13 anos consecutivos, segundo o MEC. Além de cursos de diversas áreas, temos diferentes modalidades de estudo, presencial, blended, live e online. Garanta seu futuro brilhante. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH. Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos. Ricardo, existe a possibilidade de a pessoa adquirir uma loja, uma sala, e também existe hoje a possibilidade da laje corporativa. Para quem já ouviu falar, mas não sabe exatamente do que se trata. A laje corporativa é uma sala grande dentro do edifício comercial, é um grande espaço dentro do edifício comercial, que atende a grandes corporações. Né? Então, assim, quando a gente fala... Não necessariamente é um andar inteiro. Não necessariamente é um andar inteiro. Então, assim, eu posso ter um edifício comercial com um pavimento com 1.000 metros quadrados, composto por 2 lajes de 500 metros quadrados. Então, eu tenho um espaço corporativo. Quando a gente fala de espaço corporativo, qualquer área acima de 150, 200 metros, a gente já entende como um espaço corporativo. Né? Então, não obrigatoriamente é um pavimento inteiro. No caso do HB, sim. No caso do HB, a gente está levando um pavimento inteiro para cada empresa. Mas é porque assim ele foi idealizado. Né? Não obstante, não é uma necessidade. Existe demanda para isso, por isso que vocês construíram dessa forma, estruturaram dessa forma. Nós sentimos que sim, até porque a laje do HB não é uma mega laje também. Nós estamos falando de 430 metros quadrados. Então, é um espaço aí para confortavelmente trabalhar 70 pessoas, 60, 70 a 80 pessoas no máximo. Então, isso vai, de fato, atender empresas de médio a grande porte. Empresas de grande porte, só um pavimento não daria. Né? Mas também empresas de pequeno porte, também o espaço fica muito grande. Né? A laje corporativa, ela agrega valor à marca, à empresa? Veja bem, você tem um edifício de lajes corporativas, ele de fato é um edifício mais qualificado porque você não tem grandes movimentações dentro do edifício. É um movimento mais, eu diria, mais reduzido. Né? São menos pessoas acessam aqueles espaços, então se torna, sem dúvida, um local mais confortável, né, para trabalhar. Mas efetivamente, sim, status. Tem muita questão de status. Né? Você tem um edifício só com grandes empresas, como é lá em São Paulo, por exemplo, o Pátio Malzone. Né? Só grandes corporações vão para o Pátio Malzone. Então, você chega lá na portaria, só existe na composição do edifício grandes empresas. Isso traz status para a empresa, sem sombra de dúvida. E muita empresa é necessária, vamos dizer, isso é necessário para a operação delas. O senhor falou agora de São Paulo. Como é que o Ceará está posicionado em nível de Brasil, quando a gente fala de imóveis comerciais, no sentido de oferta e demanda, no sentido de valorização do metro quadrado? Eu acho que, comparando com São Paulo, sempre existe uma disparidade muito grande. Né? São Paulo está muito à frente da gente. A gente tem alguns edifícios aqui hoje já extremamente qualificados, alguns poucos, mas São Paulo tem, acho que centenas deles, em todos os bairros, né? Então, assim, comparando com São Paulo, a gente está muito aquém, mas comparando com o Nordeste, eu acho que a gente está bem posicionado. Né? Então, eu acho que
Eu acho que aqui tem um edifício AAA, só um edifício AAA, e eu acho que na Bahia tem um também. Então, acho que nem em Recife também não tem. Eu não tenho certeza, mas acho que não tem. Então, assim, é muito raro esse tipo de equipamento. Fortaleza, hoje, como eu disse inicialmente, ele tem uma demanda muito forte já de salas comerciais. Ficou muito tempo estagnado o mercado e hoje já existe uma demanda muito forte pelo crescimento da população, pelo crescimento do empreendedorismo, né? Hoje, o brasileiro é empreendedor por natureza, então tem surgido muitos negócios e esses negócios eles vão gerando essa necessidade de aumento dessa oferta. Com relação ao metro quadrado, eu sei que varia muito, mas para quem está em casa, para quem está nos assistindo do celular também, ter uma noção. Olha, é como eu disse, depende muito da localização, depende muito do que o edifício oferece. E aí é que vem o grande trabalho do corretor em saber vender aquilo ali. A gente está desenvolvendo hoje um projeto de um hotel, né? Fica na Rua da Paz, chama-se Inner House, vai ser um hotel 5 estrelas. Padrão topo de linha Brasil, né? Padrão Fasano, né? E junto com o edifício com a torre do hotel vem apartamentos, né? Residenciais. Então é um edifício de uso misto. Também é considerado um edifício comercial, porque é um edifício de uso misto, né? Então, o valor que foi agregado pelo fato de ter um hotel de 5 estrelas, de que aquele edifício vai ser preservado pela hotelaria, que vai ter todo o cuidado de manutenção da hotelaria, isso faz com que, naturalmente, a percepção de valor de metro quadrado aumente muito. Então, se fala em 26 a 28 mil reais o metro quadrado, já com muita tranquilidade. Quando antes 20 mil era uma barreira, né, para imóveis em Fortaleza ou imóveis residenciais. A gente hoje já está falando em 26 a 28 mil. Então, eu acredito que essa faixa aí de 25 mil reais, 26 mil reais, ela vai se tornar, o metro quadrado vai se tornar razoável para edifícios extremamente qualificados em regiões nobres de Fortaleza. Então, esses edifícios mistos, né, como o senhor falou aqui, eles são uma tendência? Como é que está o mercado aqui? Olha, lá fora isso já está acontecendo há algum tempo, né? Edifício de uso misto. Então, você tem um hotel dentro de um edifício comercial, ou tem um hotel dentro de um edifício residencial, ou tem um comercial junto com residencial, ou os três juntos, né? Então, em cima de shopping centers, recentemente eu visitei Santiago, e eu fiquei num hotel que fica dentro de um shopping center de alto padrão. Então, foi uma experiência incrível, porque o shopping center tem muita vida. Então, toda hora que você chegava no hotel, você tinha vida. Então, essa é a sensação. Quando você mora com um hotel de alto padrão, o seu apartamento sempre vai ter vida, sempre vai ter movimento. Você nunca vai estar num local que não tem essa sensação de segurança, porque você sabe que a sensação de segurança é muito ligada à percepção de movimento, de fluxo. Então, e traz conforto a gente, né? Sempre isso traz muito conforto. É uma tendência muito forte. Eu acredito que vai chegar também aqui de uma maneira definitiva. Inclusive, são empreendimentos extremamente mais valorizados, né? Esses empreendimentos de uso misto. O que a gente falou agora recentemente da torre comercial dentro do shopping é um edifício de uso misto, né? Ele tem um comercial de shopping center, embaixo são lojas, e em cima tem uma torre comercial de salas. Esse de altíssimo padrão? Não, eu estou falando do Shopping Eusébio. Sim. O Shopping Eusébio é de uso misto, como o hotel também é de uso misto. Agora nós estamos executando também um projeto, também na Desembargador Moreira, de um edifício comercial que vai ter um hotel operando dentro. É aquele da rotatória? Da Praça Portugal? Não. Aquele é um edifício residencial, chama-se Vila Lobos. É atrás dele. Tá? O projeto já está desenvolvido. Então, são salas, já não são lajes corporativas, são salas, mas que em alguns pavimentos vai operar um hotel executivo. Então, aqui em Fortaleza, isso é só o começo. É só o começo, eu acho que está só começando e eu acho que é uma tendência que veio para ficar. Onde é que o corretor de imóveis pode buscar esse conhecimento para, de repente, se tornar um especialista em imóveis? As próprias IAs, né, com o ChatGPT, com o Gemini, onde você pode buscar informação de onde é que existe isso, quais são as vantagens, inclusive procurar argumentos de venda. Você consegue hoje sugestões de argumentos de venda, né, desses edifícios diferenciados.
O próprio Google, você procura, é difícil de uso misto no mundo inteiro. Isso é muito comum já há muito tempo na Inglaterra, isso é muito comum em grandes centros como Nova York. Então, isso já não é uma coisa nova para eles, é uma coisa nova para a gente, né? Para o Brasil. Mas São Paulo também já é uma grande realidade. A gente tem um exemplo disso muito claro, que é o Rosewood, o Hotel Rosewood lá em São Paulo, onde eles lançaram um edifício residencial junto com o hotel. É uma hotelaria de altíssimo padrão, Rosewood. Então, você tem 1 metro quadrado que começou a ser vendido por 26, 27 mil reais e hoje está mais de 105 mil. Né? Puxou a valorização enormemente o fato do hotel ter sido um enorme sucesso e ter uma operação de hotelaria junto com o residencial. Porque aí você pode ter o seu residencial com o serviço da hotelaria. Então, se eu quiser tudo de A e B, que é alimentação, bebida, no meu apartamento eu posso ter. Se eu quiser todo o serviço, conforto de camareira, de troca de roupa de banho, de roupa de cama, do hotel, no meu apartamento eu posso ter. Eu pago pay-per-use tudo. Então, eu pago por uso. Então, essas comodidades modernas, né, são, de fato, a nova realidade, eu acho, do usuário, inclusive de imóveis residenciais. E com relação ao mercado, o que é mais comum? É o empresário alugar as salas, ou a laje, que seja, ou realmente adquirir? Ainda não existe um movimento padrão. Existem hoje grandes fundos que investem em edifícios inteiros para gerir aluguel, que é, na minha opinião, o modelo mais correto, por conta da facilidade de modernização da edificação. Eu não estou falando com 500 donos para poder modernizar uma edificação. Estou falando com um só dono, que é o fundo. Então, o fundo, ele, ao longo do tempo, ele vai entender a necessidade de modernização da edificação e vai realizando isso e fazendo com que o prédio não se defase, né, tecnologicamente. Então, mas hoje aqui, principalmente aqui no Brasil, eu acho que isso está muito ainda fracionado. Existem as empresas que de fato compram a laje pensando em usar e existem os investidores que pensam no aluguel, né, na renda. Então, hoje eu diria que seria 50% para cada um desses modelos, pelo menos na nossa experiência. Queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa Conexões Imobiliárias. Eu que agradeço a você, Mirella, agradeço a todos do Cresce, agradeço ao presidente Tibério, que é um amigo querido, ficou de estar aqui, não veio, tá certo? Deixar registrado, que eu estou sentindo falta dele, mas muito obrigado a você pelo convite, é um prazer imenso em participar desse programa. E que venham outros assuntos para a gente discutir aqui, né? Para a gente, tanto conhecimento que o senhor partilhou com todo mundo que está assistindo. Muito obrigada. Eu espero sempre poder ajudar no que for preciso. Prazer. E hoje o nosso programa fica por aqui. Até semana que vem. Tchau.